Olá, boa noite. Bora começar nossa live, gente? Vamos. Hoje eu vou falar de um tema bem legal, muito importante. Que eu coloquei a enquete no nosso grupo VIP. Quem não tá lá ainda e quiser participar, na minha bio tem os links, tá? Para entrar no grupo VIP. Tem presentinhos lá para vocês, tem toda a minha agenda lá também. E eu fiz uma enquete perguntando sobre os 10%, né? Sobre a conta de 10%, quem guarda 10%. E eu vi ali que a grande maioria não guarda, não tem a conta de 10%. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual é a importância de ter essa conta? E ela é bem importante mesmo. Para quem tá chegando agora, eu tô fazendo transmissão simultânea tanto no YouTube. Oi, tá sem som? Peraí que tá sem som. Verifica se não é o teu. Alguém mais pode confirmar se está sem som no YouTube? Por favor. Alguém pode informar rapidinho se tá sem som no YouTube? Como pode melhorar? Duro que agora não dá pra arrumar. Configurações. Deixa eu só ver se tem microfone aqui. Deixa eu ligar aqui pra ver se agora tem som. Deixa eu só fazer um teste. Deu certo, Marisa? Tá tendo som agora no YouTube? Testando. Só. Veio o som, gente, aí no YouTube? Como é que tá? Vamos lá. Seguindo, vão me avisando aí. Tá sem som? Como é que tá? Tá tudo bem? Tá indo? Vamos lá, convido o pessoal, chama mais pessoas para assistir essa live, que ela é muito importante. Eu só fui saber disso, da conta de 10%, há algum tempinho atrás, há uns 7 anos, quando eu comecei a entender como as coisas funcionavam e comecei a descobrir. Então, só naquele momento que eu tive conhecimento. E eu quero contar como que foi a minha experiência. Boa noite, quem tá chegando aí. Aê, chamem mais pessoas, gente. Hoje é muito legal essa live de hoje. Muito mesmo. Eu fiz a enquete, quem guarda 10%? E lá a maioria me trouxe que não guarda 10%. E é sobre isso que eu quero falar. E olha só, quando eu comecei a guardar os 10%, juro, eu tinha dor de barriga. Só de pensar. Porque eu vivia numa escassez tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, como que eu vou ainda guardar 10% do que tudo que entra, sendo que assim já não sobra nada. Não sobrava nada. Como que eu vou guardar 10%? Eu não via saída. Então me dava 30 tipos de dor de barriga essa conversa de guardar 10%. Então, eu quero contar pra vocês como que foi que começou. Mesmo com dor de barriga, eu comecei a guardar os 10%. Às vezes dava uma falhada, dava uma enganada. Dessa vez eu vou deixar. E não guardava os 10%, depois eu guardava e assim eu fui indo. Até que a coisa começou a andar. Até que de repente, aquela conta de 10% começou a criar dinheiro pra mim. De uma forma que eu nunca tinha imaginado. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, que sim, pode ser que vai dar dor de barriga, ainda mais se dependendo da questão, a situação financeira nesse momento. E às vezes não é nem a falta de entrada de dinheiro, entrava dinheiro para mim, mas nunca ficava, né? Sempre a coisa toda era
ia todo o meu dinheiro pagando as contas e da onde que eu ia tirar 10% para guardar? Então conta aqui pra mim, eu quero saber de vocês. Quem aqui já tem a conta de 10%, já tinha ouvido falar pelo menos da conta de 10%? Quem não tem a conta de 10% ainda? Quero saber de vocês. Deixa eu só dar uma espiadinha aqui no meu YouTube pra ver se o pessoal tá me ouvindo agora. Ah, não tem? Gente, vambora. Eu vou seguindo porque agora... Ah, Marisa aqui, ó. Aprendi como você dá super certo. A Carmen não tem ainda. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, hoje é a conta de 10%. Tô olhando aqui no computador e aqui pra vocês porque eu tô fazendo simultâneo no YouTube também, tá? Mas vão comentando aqui que eu tô lendo, tô vendo tudo, tá? Então, assim, primeiramente, a conta de 10%, ela é pra gente começar a potencializar, a aumentar o nosso merecimento. É muito interessante como a gente bloqueia todas as possibilidades de merecer, de receber, simplesmente pelo fato de evitar o dinheiro. E olha só, gente, as pessoas criticam quem fala de dinheiro. Eu recebi uma crítica essa semana e a pessoa disse assim: nossa, Helena, mas agora você só fala de prosperidade, de dinheiro, do que tem que fazer, do que é pra fazer, do que não faz, não sei o que lá. A diferença entre mim e a pessoa que falou isso é que eu falo. E a gente... E assim, ó, se for olhar alguns anos atrás, eu também não estaria falando. Porque o bloqueio com o dinheiro era tão grande que nem falar que eu gostaria de ter mais dinheiro ou que eu estava fazendo alguma coisa para que desbloqueasse, né? Eu nem entendia isso como um bloqueio. Mas só de falar, então as pessoas olhavam isso como uma ganância, né? Mas a única diferença de quem me criticou é que ela não fala. Mas querer mais, todo mundo quer. Todo mundo que tem um produto quer vender mais. Todo mundo que tem um trabalho quer ter um aumento. Todo mundo quer. Mas nem todos querem falar disso. E tá tudo bem, né? Mas vamos pelo menos fazer o que tem que ser feito? Deixa que eu falo. Não tem problema não. Deixa que eu falo. Mas vamos fazer o que tem que ser feito? Então, a conta de 10% é pra gente começar a sentir isso na nossa vida. Sentir a presença desse valor. Eu gosto de dizer assim, que a conta de 10% é como aquela sementinha de kefir, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela que faz iogurte, que você coloca no leite, ela vai aumentando, e daí chega uma hora que você começa a dividir e vai passando para mais pessoas para que elas possam fazer o delas também, e ela vai só aumentando, só multiplicando. Então eu sempre falo assim, a conta de 10% é o nosso kefir. Quanto mais eu vou colocando ali, mais eu atraio, mais eu me conecto, mais eu entro nessa energia da prosperidade e mais eu me conecto com o dinheiro e mais vai vir. É como se ele se multiplicasse. E tem uma coisa que é bem importante também, gente. Não é para guardar os 10%, fazer assim, ó. Como que a gente costuma fazer? Eu vou pagar todas as minhas contas e daí o que sobrar eu coloco na conta de 10%. Essa conta inversa, eu quero que... Daí, percebe que quando eu tô fazendo isso, eu tô de novo pensando que vai faltar. E a gente sempre precisa olhar para aquilo que a gente tá sentindo. Então, se eu tô fazendo essa conta inversa, eu vou primeiro pagar todas as contas e depois eu vou guardar, se sobrar. Quem pensou em fazer isso? Quem já pensou, ah não, mas eu vou fazer assim então, eu vou guardar os 10%, mas primeiro eu vou pagar as contas? Quem já passou isso pela cabeça? O que eu quero que vocês entendam? Quando eu faço assim, o universo ele vai entender que eu dou prioridade para as contas e não para mim. Então ele vai falar, opa, ela primeiro resolve as contas. Então eu vou mandar mais contas. Agora, se você colocar você em primeiro lugar e colocar esse dinheiro, esse valor dos 10%,
pra você primeiro, o universo vai entender, opa, ela gosta de prosperar, ela gosta de ter um dinheiro com ela tá se valorizando, ela tá se colocando em primeiro lugar. E daí você deve, de repente, me perguntar assim, Helena, mas falta todo mês. Então, assim, e eu entendo, porque pra mim foi muito desafiador no começo, porque também faltava todo mês pra fechar a conta, né? E uma frase que eu gosto muito de repetir, assim, lá na frente a conta fecha, né? Não é uma frase minha, mas já ouvi muitas pessoas falando, mas faz sentido também. Lá na frente a conta fecha. Então, nesse momento, a gente precisa primeiro fazer esse esforço. É esforço mesmo, tá? Dor de barriga mesmo. E se faltar, não gosto da palavra faltar, mas e se tiver mais contas para pagar, o que você vai fazer? Vai correr atrás de mais dinheiro. Vai criar dinheiro, porque assim, todos nós temos infinitas possibilidades, infinitas ideias, possibilidades, oportunidades. Quando a gente escolhe e faz as perguntas, elas vêm para nós, elas aparecem. E um negócio, talvez o negócio nem é teu, mas sabe aquela coisa assim, de repente você tá intermediando, você pode ser afiliado de um produto, mas, Helena, não sei trabalhar com esses negócios de internet, mas às vezes só de falar, você conecta uma pessoa que tá vendendo um terreno com uma que tá comprando e dá um negócio, você ganha uma comissão. Então, assim, não é atravessar os corretores, mas sabe aquela coisa que você tá ali, as oportunidades aparecem para quem está pedindo por elas. Então, continua perguntando e peça para o universo, aonde estão as oportunidades que eu tenho de criar mais dinheiro na minha vida? Mas isso, né, se você tiver que correr atrás de mais dinheiro para fechar suas contas. Por quê? Porque primeiro você vai separar os 10% para você. A sua sementinha de kefir. E esses 10% que você vai guardar para você, você não vai usar. Não vai. Não é para investir, não é para trocar de carro, não é para fazer uma viagem. Não é. É para ter. É seu. É só para ter. É para aprender. Sabe quando você vai usar essa conta de 10%? Se é que você vai usar um dia? Quando você não tem mais dor de barriga para guardar esse dinheiro. Quando já tá fluindo a abundância na tua vida com tanta facilidade, você já tem aquela sensação de nada vai faltar, porque sempre que eu tô com medo de que vai faltar, é isso que o universo entende só entende vibração. Então aqui a gente tá aprendendo a mudar realmente aquilo que a nossa vibração. É um aprendizado mesmo, é experimentar isso. Porque assim, ó, uma das coisas que vocês vão perceber, que eu fui percebendo também, experiência própria, quando eu começo a experimentar, quando eu olho para aquela conta e vejo ela crescendo, eu me sinto abundante, sabe? E cada vez mais, conforme a conta vai crescendo, fala, nossa, olha só, tô conseguindo. E você comemora, e você para de se sabotar, porque é gostoso. E essa sensação do gostoso, sabe? De ter o dinheiro lá, de ver ele crescendo, é o que vai fazer com que mais ainda venha. De infinitas fontes, de diversas possibilidades. Então é treino. É treino para mudar a emoção, a sensação, o medo de faltar. Pode levar às vezes 2 meses, 3, 5, 6, 1 ano, 2, eu não sei. Porque para cada um vai ser diferente. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, nada vai mudar, você não vai ter resultados diferentes na sua vida fazendo a mesma coisa. Então, por mais que dá dor de barriga, medo que vai faltar, começa. Se comprometa de começar. E olha só, por que a gente não gasta isso e começa... não é um dinheiro para você investir, não é um dinheiro para você gastar. E isso é o que mais assusta as pessoas, assim. Não pode gastar. E era o que eu falava assim, como que eu não vou gastar? E se eu morrer? E pra quem que vai ficar? E não sei lá, todas aquelas coisas.
Mas a ideia, assim, ó, de novo, a ideia é que você comece a criar tantas fontes e tanto dinheiro que isso não vai fazer falta. Se você morrer, pra quem vai ficar, e daí? Sabe? Porque, de novo, se esse é o medo que eu tenho, eu tô com medo de que vai faltar. E quando eu tô com medo de que vai faltar, é isso que vai acontecer. Nesse livro aqui, eu vou indicar um, tá? Mas tem até os livros do Axis. Na verdade, eu aprendi a conta de 10% no Axis, lá no Fundamento. Então, foi lá a primeira vez que eu ouvi sobre os 10%, foi a primeira vez que eu ouvi não gaste com nada. E então, depois eu comecei a ver em outros livros e outras fontes também que falam 10%. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, aqui fala da conta de 10%. E vai falando quantas vezes ele quebrou, porque ele usava os 10%. Ele gastou em festas, ele fez maus negócios. Então, sabe, até que ele aprendeu como que era, né, a questão da prosperidade, começou verdadeiramente a prosperar e se tornou o homem mais rico da Babilônia, tá? Então, a conta de 10% é muito antigo isso, mas muitas pessoas não conheciam. E algumas pessoas que estão aqui comentaram, né? Helena, eu conheci com você, né? Quem já conhecia? Tem pessoas chegando agora, quem não tinha nunca ouvido falar da conta de 10%. E olha só, quem chegou agora, olha lá a live desde o início que eu tô falando do porquê, da importância da conta de 10%. E outra coisa, vamos lá. Tem duas coisas bem importantes que eu quero falar pra vocês. Se tá muito difícil, né? Ah, Helena, não sei o que fazer. Você tem que usar as ferramentas que eu tô passando aqui, que eu tô passando lá no grupo VIP. As ferramentas de gratidão, visualização do futuro, os mantras, as afirmações. Então, assim, isso tudo é exercício. Exercício pra gente se sentir bem com o dinheiro, fazer as pazes com o dinheiro. Porque a gente aprendeu que falar de dinheiro é errado, gostar de dinheiro é errado. E, no fundo, todo mundo deseja prosperar, sim. É divino e é merecido. Mas a gente bloqueia tanto por tantas vergonha, por bloqueio, por julgamento das outras pessoas, como se o dinheiro fosse algo sujo, algo errado. Eu gosto de falar o seguinte, assim, uma comparação que eu faço. Você não busca por coisas que você fica melhor na sua saúde, no seu corpo físico, né? Sempre que possível, numa alimentação, sei lá, num chá, em alguma coisa. Você não busca possibilidades de melhorar a sua saúde? Pelo menos a maioria busca, né? Uma academia, alguma coisa assim. Então, da mesma ou seu relacionamento, talvez você está buscando formas de melhorar o seu relacionamento. Então, buscar formas de melhorar o seu financeiro é tão natural e normal quanto, tá? O que impede a gente é os nossos bloqueios. Então, uma das coisas que eu quero trazer use as ferramentas da gratidão, das afirmações e tudo que você tem disponível ali. Exercita todos os dias para entrar nessa vibração, nessa frequência da abundância que vai ajudar. E outra coisa que eu quero que vocês entendam, de novo, sobre a conta de 10%, ela funciona mais ou menos assim. Vocês já perceberam que... Isso eu já falei em outras lives. Como que funciona a lei da atração? A gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Então, tem coisas internas que precisam mudar. Então, vocês já viram aquelas pessoas que estão buscando um relacionamento a todo custo, querem ter alguém e nada dá certo, nem o relacionamento dá certo, ou não é nem que não dá certo, ninguém quer ela. Nem consegue nem ter, sabe? Ninguém quer. Ela não ela quer tanto que espanta. Tá. De repente, ela então consegue um relacionamento. Quando ela consegue ter um relacionamento, começa a vir mais pessoas ali interessadas em ter um relacionamento nela. É a mesma coisa quando você tá procurando um trabalho, às vezes. Tá procurando, buscando, e demora, e nenhum dá certo, e você tá indo atrás, e você quer muito, e você já tá desesperada, e você quer muito, e nada acontece. E de repente, quando você consegue as pessoas começam a ligar atrás de você, de outros lugares, te chamando também. Então, conseguem perceber que quando a gente solta, quando aquilo alivia, aquela dor, aquela falta,
a gente atrai. Eu lembro que eu queria muito passar num concurso, então eu estudei muito, fiz muitas provas. De repente eu fui chamada. De repente eu cheguei na vez em um. E foi pipocando assim, e foram 4 lugares que eu fui chamada. Então assim, eu cheguei na vez em todos eles. Eu fui chamada logo em seguida, todos eles se atualizaram. E é assim que funciona. Então quando eu solto, quando parece que assim, aquela coisa deu certo aquele aí vem mais. E a conta do 10% é para isso, para que você chegue nesse ponto que, opa, deu certo, soltei, né? Veio, deu, soltei. E agora começa a vir mais dinheiro de todas as formas. E ainda assim, você sempre vai ficar guardando 10%. É aquilo que eu falei. No mínimo, o Axis, ele fala assim, ó, você nunca vai gastar, tá? Nunca. Não é uma conta para investimento, é uma conta para você só botá-la para crescer. Mas eu gosto de dizer o seguinte, você pode mexer, sei lá, mas eu acho que cada um tem que saber o que vai fazer, tá? Desde que não tenha mais a dor de barriga, porque vai faltar esse dinheiro, tá? Então, assim, passou a dor de barriga, tá fluindo, tá indo bem, tá de vento em popa. Não corro mais o risco de cair no medo da falta. Ok, então eu me sinto segura para mexer aqui. E assim, ó, na pior das hipóteses, se você mexer, vai ter que começar tudo de novo, né? Mas é isso que é a conta de 10% que ela quer trazer para nós, tá? Me conta aqui, tá fazendo sentido para vocês? Quem já vai começar a guardar os 10%? Amanhã mesmo, essa semana. No salário agora, tem... quem é CLT ainda e já vai começar a guardar. E outra coisa, o Axis, segundo o Axis, quem tem um negócio ainda tem que guardar 10% para o negócio. Sempre antes de pagar as contas. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Os 10% vai trazer um desconforto, mas traz prosperidade. É a sua sementinha do kefir para criar mais dinheiro. E uma das coisas que eu quero ensinar também para vocês, aproveitar que deu tempo, é que a gente tem um péssimo hábito de associar o nosso merecimento com gastos, muitas vezes supérfluos. Para olhar para tua conta, Helena, não tá sobrando 10%. Então, vamos começar talvez uma conta inversa e dar uma olhadinha aonde que tá escapando esse dinheiro. Eu tinha isso. Sabe o que eu fazia? Eu achava que eu tinha que compensar o meu trabalho. Trabalhei um mês inteiro, eu mereço roupa. E eu entendo hoje, assim, por que eu comprava roupas? Muita roupa eu comprava. Eu tive uma infância que minhas roupas eram de segunda mão, né? A roupa que eu tinha era a roupa que eu ganhava, não era a roupa que minha mãe comprava. Então, conforme eu fui crescendo, tive o meu trabalho e pude comprar as roupas, eu compensava o meu trabalho comprando roupas. E detalhe, quando eu gostava de uma coisa, eu comprava de 2 peças, 3 peças iguais. Só pra ter, porque eu gostei muito. Então, e outra coisa, a maioria, boa parte das roupas que eu comprava, eu nem usava. Depois eu não gostava mais, eu não servia mais. Eu vivia fazendo rolo em brechó, esses brechó online. Então eu vivia passando pra frente essas roupas. Aí assim, eu comprava lá, sei lá, uma peça por R$150. Quando ia vender no brechó online, você tinha que cobrar 20 pila. E aí ia o meu dinheiro. Então, às vezes, a gente tá achando que a gente tá se compensando, que a gente tá... eu mereço, de forma errada. Eu quero que vocês façam o seguinte, antes de comprar uma roupa ou qualquer outra coisa, não só roupa, né?
Faça perguntas e perceba. Isso vai contribuir na minha vida agora? Eu realmente preciso disso? A pergunta bem na lata é assim, ó, eu realmente preciso disso? Porque às vezes a gente tá colocando o nosso dinheiro, soltando o nosso dinheiro em coisas que não vão criar mais dinheiro. Tem uma frase, ela é até meio grossa, digamos assim, é meio na lata. Mas é uma questão onde a gente começa a falar de mentalidade, tá? Não é da situação financeira da pessoa, eu tô falando agora de mentalidade. Que é uma frase que diz assim, pobre, quando ganha 7 mil, quando tem 7 mil, ele vai lá e compra um iPhone. E rico, quando ele tem 7 mil, ele vai lá e pega 7 mil e multiplica. Ele investe para que isso crie mais dinheiro. Mas é só uma analogia pra gente entender que às vezes o que eu tô fazendo com o meu dinheiro é botando ele fora. Sabe, ao invés de eu pegar esse dinheiro e colocar ele pra multiplicar pra mim, eu tô botando ele fora. O que vai multiplicar o meu dinheiro? O que vai fazer com que o meu dinheiro multiplique? Gente, eu tô indo pra outra linha agora, tá? Mas acontece o seguinte, é que eu sei que muitas pessoas, talvez ali os 10% tenham medo que vai faltar. Então tá, como que eu posso criar dinheiro? Todos nós temos habilidades. Todos nós temos possibilidades. Faça perguntas. Como eu posso usar o meu dinheiro para criar mais dinheiro para mim? Talvez você tenha uma habilidade aí, só precisa de um curso para aperfeiçoar. Alguém que te ajude. E daí isso vai se tornar algo que crie dinheiro para você. Eu lembro, gente, olha só, eu lembro de muitas coisas que aconteceram na minha vida. Mas tinha uma menina que fazia, hoje ela não faz mais, né? Mas ela fazia drenagem. Ela fazia drenagem em mim. E eu lembro que um dia ela tava comentando, ela falou assim, eu queria tanto fazer cílios, né? Colocar os cílios e tal. Mas eu não sei. Ela falou assim, eu tenho medo desse dinheiro faltar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu perguntei pra ela o seguinte, falei, o cílio tem manutenção todo mês, né? Ela falou, tem. E você parou pra fazer todas essas contas? Porque assim, eu sabia que a situação dela era bem desafiadora financeiramente. Eu falei assim, e se você fizesse, ao invés de você ser uma cliente disso, e se você fizesse um curso e ao invés de você pagar pra colocar, você fosse a pessoa que pudesse oferecer isso e fazer dinheiro com isso. Então, antes de você colocar, pensa onde você pode investir para que você crie mais dinheiro. Dentro das suas habilidades. Dentro das suas habilidades. Então, a conta de 10%, ela fecha lá na frente, mas a gente precisa olhar onde que o dinheiro tá indo. E assim, ó, as crenças de merecimento, elas vão fazer... As crenças de merecimento, elas sempre vão fazer o nosso dinheiro ir embora. Quem aqui, assim como eu, o dinheiro entrava, mas não ficava? Quem aqui, o dinheiro ainda entra, mas não fica? E aí você pensa assim, eu vou economizar, eu vou cortar isso, eu vou cortar a academia, uma coisa que não deveria ser cortada, mas vou cortar a academia para ver se sobra. Aí ao invés de você ir na academia, estraga a sua máquina de lavar roupa. E lá se vai o dinheiro da academia para comprar outra máquina. Então, enquanto o merecimento não estiver em dia, a gente fica tapando o buraco. Enquanto o merecimento não estiver em dia, a gente vai ficar tampando o buraco. Fecha um buraco para tampar outro. Não vai ficar. Precisa trabalhar internamente o merecimento. E é aí que entra de novo a conta de 10%. Por mais que vai doer a barriga para guardar 10% de tudo que entra no começo. Por mais que vai ter altos e baixos. Por mais que talvez você comece e desiste. Continua. Vai de novo. Continua. Até a sua sementinha do kefir estar bem grande, multiplicando sozinha, até você olhar e falar assim, olha só quanto dinheiro eu tenho, olha quanto eu criei, olha só, isso é muito dinheiro, sabe? Pensa,
Quando tiver lá 10 mil na sua conta, 20 mil na sua conta, você vai olhar e falar assim, nossa, eu criei 200 mil. E você vai ver que aquilo vai multiplicando de diversas formas. Então, guardar os 10% é para ativar o teu merecimento. Guardar os 10% é para que você sinta exatamente aquilo que eu acabei de falar ali. Do relacionamento, quando você tá procurando e ninguém te quer, e de repente quando você tem um relacionamento vem um monte. O trabalho que você tá procurando e nenhum dá certo, de repente quando um dá certo vem um monte. Sabe? É isso que é a conta de 10%. É começar a guardar para de repente você tá bem com aquilo, conseguir soltar e vir mais, mais e mais e mais. Tá? E não gastar esse dinheiro da conta dos 10% nunca. A não ser quando você estiver se sentindo muito, muito, muito abundante, muito bem com ela. Muito bem. Temos alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar? Já tá fazendo a conta do 10%? Não fiz ainda. Helena, não comecei. Helena, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar e fez sentido. Fez sentido pra vocês? Vai doer? Conta pra mim. Vai doer guardar os 10%? Pra mim doía na barriga. Era um frio na barriga, ficava... Toda vez que entrava dinheiro, que eu ia separar o dinheiro lá pra conta dos 10%, eu falava, mas eu fiz. Pode ser mais, conforme melhorar, né? Claro que pode ser mais. O ideal é assim, ó. Deixa eu comentar com vocês. Porque a gente tem, às vezes, eu quero fazer uma viagem, então eu vou guardar 10% pra fazer uma viagem. Então, o que você vai fazer? Você vai guardar os 10% pra você não mexe. Então, separa 10% pra você, mais uma porcentagem para a sua viagem, tá? Daí sim faz assim, um controle separado, entendeu? Mas se você começar com 10% para você e não mexer nisso, você vai ver o teu dinheiro multiplicar de diversas formas, tá? Por mais que no começo vai dar dor de barriga. Quem mais aqui? Me conta. Olha só. Quem mais vai guardar os 10%? Eu quero saber de vocês. Fez sentido? Quem não sabia, tá aqui pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar, só tinha ouvido falar do dízimo, né, do 10% para a igreja, mas nunca tinha ouvido falar dos 10% para você. Quem é a primeira vez que tá ouvindo sobre isso? Fez sentido? Quando você tiver a sua conta de 10% aumentando e conseguir soltar isso, a dor de barriga do dinheiro faltar, você vai ver o dinheiro chegar na sua vida de diversas formas. De formas que você nem sequer considerou. A coisa vai começar, tudo vai começar a fluir. Tudo vai começar a fluir. E as oportunidades vão começar a chegar pra você. Tenho certeza, porque eu vivi isso. E olha que eu fui conhecer isso há 6 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a minha conta de 10%. Muito bem? Eu tenho alguns recadinhos, eu queria ter dado os recados antes pra vocês. Mas, pessoal, pra quem quer aprender, eu tô com várias possibilidades pra aprender mais sobre prosperidade. Tudo que eu já aprendi, tudo que eu coloquei em prática, eu tô ensinando, tô passando pra frente. Então, lá na minha biografia tem os cadernos, tá? Tem os cadernos pra quem quer fazendo sozinho, pegar os cadernos. Tem exercício à beça lá pra ir fazendo e é legal, sabe? É bom você escrever mesmo, escrever faz parte. Então tem os cadernos, tá disponível. Semana que vem eu vou fazer um workshop chamado, deixa eu pegar o nome aqui, gente, agora eu não lembro. É um workshop que eu e meu marido a gente tá fazendo. Esse eu vou ensinar vocês a fazer uma técnica que você pode fazer, marido pode fazer, esposa pode fazer, os filhos podem fazer, tá? Toda a família pode fazer. O workshop da semana que vem é ativando cocriação noturna, é o nome, ativando o poder do subconsciente enquanto você dorme, tá? Então eu vou ensinar um exercício, a gente vai fazer juntos, tá? Nesse workshop. Os cadernos são maravilhosos, né, Simone? Eu amo! Eu amo, gente, os cadernos é um resumão, assim, de várias ferramentas, muitos. Vai ter lá a conta de 10% também, mas tem muita coisa lá, tá?
Coloca em prática, é uma coisa que você vai ter pra vida toda, sempre poder refazer as afirmações, refazer o caderno de gratidão e todos os exercícios que tem lá. E a semana que vem, então, esse workshop onde eu vou ensinar a fazer ativar a cocriação noturna, que é o poder do nosso subconsciente enquanto a gente dorme. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, toda a família pode fazer, as crianças podem fazer, porque elas já têm os sonhos delas também, conhecer Disney lá, enfim. As crianças podem fazer esse exercício também, é para qualquer idade. Então, semana que vem, na quarta-feira, vai ter esse workshop. Para quem quiser fazer a inscrição, já tá na biografia o link, tá? Para você fazer a sua inscrição e participar na semana que vem. E eu tô também com a lista de espera para a mentoria Você Nasceu Rica, tá? A mentoria Você Nasceu Rica, para quem já quer começar 2025 aí com o pé direito, a gente vai esse ano ainda começar as aulas, tá? Vai ser a minha primeira turma. A primeira turma vai ter uma condição muito especial. A primeira turma vai ser especial, tá? Porque vai ser a inauguração. Todo mundo que participar vai ter umas condições diferentes das próximas turmas. Então, preenche o link e cada um de vocês que preencher o link, preenche sem medo, gente. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Helena, mas não tem o valor. Eu não quero que você olhe pro valor. Eu quero que você preencha o link. Mostra para o universo que você escolhe e o valor. A gente vai depois conversar sobre isso. Vou chamar um por um e a gente vai conversar, tá? Lembrando que a primeira turma, então, tem uma condição especial de muito carinho para quem vier nessa primeira turma e começar esse ano ainda a destravar a prosperidade, encontrar as raízes dessa escassez, nossos pais, nossos ancestrais, trabalhar questões sistêmicas, trabalhar crenças, trabalhar o merecimento, tudo em grupo ali com vocês nessa mentoria. Já convidem outras pessoas também para quem quiser participar e a gente vai trocando ideias e vai ser muito, muito bom. Eu tenho muita coisa para passar para vocês, muito, muito. Nesses 7 anos aí tem coisa para passar e vai ser muito legal porque pode mudar toda a sua realidade, tá bom? Vou finalizando aqui essa live. Gratidão. Gratidão a todos vocês que assistiram. Compartilhe, convida mais pessoas. A conta de 10% é fantástica. É o seu kefir, é a sua sementinha da prosperidade. E ensine a família a fazer, sabe? Seus filhos. Nossa, olha, se eles começar logo, como pode ser melhor, né? E eu agradeço cada um de vocês. Gratidão pela presença, 10 pessoas aqui agora, tirando os que chegaram, saíram, não puderam ficar, que vão assistir depois. Mas eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Tem certeza, Simone aqui, ó. Tem certeza que quem entrar na mentoria vai transformar a vida. Eu tenho certeza também. Aí, Joelma, boa noite, gente. Bom descanso. Quem está chegando agora, assiste a live do começo. Que eu tô ensinando uma coisa linda aqui pra vocês que vai mudar a vida de vocês, com toda certeza. Beijo.